de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi deste modo que se manifestou o amor de Deus para conosco, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para que vivemos por intermédio dele. Amém, irmãos? Até aí. Irmãos, a Bíblia, ela é maravilhosa, né? Ela nos ensina muito sobre a nossa vida. E meditando aqui, eu fui estudar um pouco sobre quem foi o autor desse livro, né? Nosso irmão, o evangelista João. Um homem que foi moldado pelo amor do Senhor Jesus. Um homem que no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 21, foi chamado pelo próprio Senhor Jesus, quando estava pescando com seu irmão Tiago, com seu pai, ali próximo à beira-mar, e consertava suas redes, né, junto com seu pai e com seu irmão Tiago. Né? O irmão também, né, que o Senhor, ele o chamou, e a seu irmão, de filhos do trovão, por conta do seu temperamento forte, como está escrito no livro de Marcos, capítulo 38, versículo 40, quando ele disse ao Senhor Jesus: Mestre, vimos alguém usar o seu nome para expulsar demônios, e nós proibimos, pois ele não era do nosso grupo. E o Senhor Jesus dizendo a ele: não proibais, ninguém que faça milagres em meu nome fala mal de mim. A seguir, que não é contra mim, é ao meu favor. Também nós vemos, né, no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 54, quando o Senhor Jesus estava na região de Samaria, ele e seu irmão Tiago foram falar do amor de Deus, e o Senhor Jesus foi recebido de forma muito mal naquela região. E aqueles irmãos, olhando para o Senhor Jesus, disseram: Senhor, não quer que nós façamos assim como Elias, oremos a Deus e que caia fogo do céu para consumir essas pessoas? E o Senhor Jesus, o repreendendo mais uma vez, disse: tu não sabes, o Espírito que está em mim. O Filho do Homem se manifestou não para destruir a alma do homem, mas sim para salvar. A Bíblia nos chama a atenção de que o nosso irmão João, ele era o discípulo a qual o Senhor Jesus o amava. Está escrito no livro de João, capítulo 19, versículo 26. Também ele estava em muitos momentos categóricos da palavra de Deus, momentos específicos, a qual Jesus se manifestou com poder, como está escrito no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 37, quando o nosso Senhor Jesus Cristo, ele chama Pedro, Tiago e João para ir à casa de Jairo e ressuscitar a filha de Jairo, que já havia sido morta. Né? Na ocasião também da transfiguração, o qual o Senhor Jesus chama novamente Pedro, Tiago e João, e ali no monte, ali ele se transfigura, e eles veem Moisés, o Senhor Jesus e Elias, e o Senhor transfigurado ali, a ponto do nosso irmão Pedro dizer: nós devemos fazer cabanas para o Senhor Jesus, para Elias e para Moisés, não pensando na sua própria vida. Também nós vemos no período em que o Senhor Jesus estava no Getsemane, quando ele subiu para orar, estava angustiado a sua alma, ele chama Pedro, Tiago e João para estar com ele no momento mais difícil da sua vida, a qual estava prestes a ser crucificado. Além disso, o nosso irmão, o evangelista Lucas, também nos informa que João e Pedro foram uma das pessoas que se encarregaram, foram encarregados por Jesus de prepararem a ceia do Senhor, últimos momentos ali, no qual o Senhor estava reunido com seus discípulos. E ainda mais importante, no momento da crucificação, o nosso irmão João estava presente com Maria, ali a qual o Senhor Jesus o chamou e disse: olha, mulher, eis aí teu filho, olha, homem, aí está a tua mãe, o qual o Senhor Jesus o encarregou de cuidar de Maria após a sua morte. E a Bíblia diz também que eles foram a coluna da igreja, ao ponto do apóstolo Paulo falar em Gálatas, capítulo 2, versículo 9, que João foi uma das colunas da igreja. Ainda foi autor de 5 livros: o Evangelho de João, que narra a história do Senhor Jesus Cristo,
as epístolas de 1ª, 2ª e 3ª João, e além de tudo, uma das revelações mais importantes do Evangelho, que foi no livro de Apocalipse, quando ele foi ali exilado por Roma para a ilha de Patmos, onde recebeu a revelação dos últimos dias. Mas por que, irmão, você está falando? Foge totalmente do contexto do livro ao qual você lê. Por que você está citando essas coisas? Porque o nosso irmão, o apóstolo João, o homem que eu trouxe aqui essa narrativa, explicando quão grandes coisas fez, era uma pessoa comum, como eu e você, que trabalhamos todos os dias, temos famílias, somos uma pessoa que trabalhava junto com seu pai, que alguns historiadores dizem que era o discípulo mais jovem, foi alcançado e transformado pelo amor de Jesus e se tornou quem foi lá na frente. A Bíblia, no livro de 1 João, nós vemos a linguagem a qual João começa a usar com as pessoas a qual ele escreveu, filhinhos, amados. A linguagem a qual nós vemos que é de carinho e de amor pelas pessoas a qual ele escreve as suas epístolas. E nós vemos quão profundo o amor que João tinha pelas almas. A Bíblia também nos chama a atenção quando o apóstolo Paulo fala, que ele se gastaria ainda mais até que Cristo fosse formado naquelas pessoas a qual ele escrevia aquela epístola. Nós vemos diversos irmãos falando sobre amor. Mas hoje nunca foi tão real a ausência desse amor nos tempos atuais. Quando aqui no primeiro epístola de João, capítulo 4, versículo 7, o apóstolo nos chama a atenção para que venhamos a amar uns aos outros. Hoje, quão escasso tem sido o amor para uns com os outros, quando o próprio Senhor Jesus chama e diz: olha, um novo mandamento vos dou, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Qual de nós faria mal a si mesmo, ou aquele a qual amamos? O Senhor Jesus nos traz a essa reflexão, que devemos amar aos nossos irmãos como a nós mesmos, e não ainda abrangendo mais aqueles que estão próximos a nós. A Bíblia ela nos chama a reflexão que nós devemos amar até aqueles que nos perseguem, aqueles que nos odeiam, aqueles que se levantam contra nós. Porque era fácil na lei, quando um batia, quando um matava, a lei dizia que nós deveríamos fazer o mesmo, porque era olho por olho e dente por dente. Mas os mandamentos de Jesus vai de encontro a tudo aquilo, dizendo que nós devemos amar, independente do mal que foi feito a nós. Quantos de nós hoje não conseguem sofrer o dano de uma calúnia, de uma palavra contrária, de uma perseguição vinda, que na maioria das vezes só para o nosso crescimento espiritual, e muitas vezes somos reprovados, como somos ensinados cotidianamente aqui pelo pastor. Quantas vezes somos reprovados nas nossas atitudes, quando defraudamos palavras afrontosas a nossos irmãos? Quantas vezes nós pensamos de forma errônea contra o nosso irmão, contra o ministério daquela pessoa, como foi falado aqui na última quinta-feira, quando se falou sobre orgulhos e sobre gratidão? Quantas vezes somos reprovados nas nossas atitudes, quando não amamos? E por isso que somos uma geração fraca, uma geração que você não vê. É raro ver o brilho do Espírito Santo hoje, porque os nossos pecados é que nos afastam de Deus, como está escrito pelo profeta. E cotidianamente passamos a ser assim. A Bíblia aqui nos diz também que nós devemos amar uns aos outros também, pois o amor procede de Deus. Pois aquele que não ama não conhece a Deus. A Bíblia diz que por se manifestar, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E quando a Bíblia nos diz aqui no capítulo 4, versículo 6, 7, que diz que o amor ele procede de Deus, e aquele que não ama não conhece a Deus. Porque, irmãos, quando nós amamos a Deus, quando nós amamos a nossos irmãos, nós conhecemos a Deus. Porque está escrito no livro de João, capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. No versículo 9 do mesmo capítulo diz: foi deste modo que se manifestou o amor de Deus para conosco, em haver Deus enviado seu Filho de Deus ao mundo, para que vivemos por intermédio dele. Ou com o grande amor do Pai, enviando seu Filho para sofrer o martírio, carregar sobre ele todos os pecados,
para que nós, que estávamos, como a Bíblia diz, encerrados embaixo do pecado, pudéssemos ter acesso ao Pai, pudéssemos ser libertos do nosso próprio pecado, que éramos acorrentados, que nascemos com pecado, proveniente de Adão. E hoje, por amor a mim e a você, que não somos merecedores de tal amor, Ele nos resgatou. Ainda diz mais, Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5, diz: mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Nós vemos a grandiosidade, o excelso amor do Pai, quando Ele se derramou, trazendo o Filho ao mundo, para que pudesse nos salvar. Romanos capítulo 5, versículo 8, veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu, de sermos chamados filhos de Deus. E que de fato somos. Por isso o mundo não conhece, porque não conheceu. Ainda mais no livro de João fala: oh, que grande graça temos vós de sermos chamados filhos de Deus. Aleluia. O amor do Pai chegou até nós, nos acolhendo como filhos. Glória a Jesus. Mas aquele que não ama não conhece a Deus. Quando as pessoas dizem que servem a Deus, frequentam a instituição, mas não conhecem o Deus que salva, o Deus que cura, o Deus que liberta. Muitas pessoas estão se reunindo para buscar seus próprios interesses, vivendo uma vida particular, como a Bíblia fala, amantes de si mesmo, buscando seus próprios interesses, buscando crescer financeiramente, buscando com seu egoísmo a Deus para seus próprios deleites. E a Bíblia nos diz que os Deus dele é o ventre. E ainda chama a atenção sobre Mamon e compara isso às suas riquezas. A Bíblia nos diz ainda mais em 1 João capítulo 5, verso 3: assim crucificaram com Cristo, assim já não sou a quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Nós amamos ao Senhor quando nós obedecemos a sua palavra, quando cumprimos aquilo que o Senhor nos chamou, quando deixamos de viver não a vida terrena, mas vivemos em vida espiritual, de acordo com as suas escrituras. Muitos naufragam na fé porque ainda não entenderam que a vontade de Deus é soberana e queremos entender Deus com a nossa mente limitada, temporal e caída. Por isso que não entendemos a magnitude do amor de Deus quando Ele envia seu próprio Filho. E não entendemos quão grande foi o sacrifício que levou os seus pecados, os nossos pecados com Ele, e crucificou na cruz do Calvário. Gálatas capítulo 2: se alguém diz eu amo a Deus e aborrece seu irmão, ele é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus que não viu? 1 João capítulo 4, versículo 20. Fala sobre o amor, que aquele que não ama seu irmão, que profere, que não vive o amor de Deus com o seu irmão, ele é mentiroso, não pode amar a Deus, não pode trazer o amor sincero a Deus, não pode viver em essência com Deus, não conhece a Deus, porque a Bíblia fala aqui, que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E aquele que não ama não conhece a Deus, porquanto Deus é amor. Foi deste modo que se manifestou o amor de Deus, através do seu Filho. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviando seu Filho unigênito ao mundo para que pudesse viver no meio dele. Glória Isso consiste no amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós devemos também amar uns aos outros. 1 João 4, versículo 9 a 11. O Senhor, Ele nos pede algo, para que amemos uns aos outros, assim como Jesus amou. Nós vemos toda essa manifestação do amor de Deus, de Gênesis a Apocalipse, desde o momento da criação, quando Ele fez o homem, e disse: venha, façamos o homem, a única criatura que Deus fez com suas próprias mãos e soprou sobre a narina. Nós vemos o cuidado de Deus através dos profetas, quando enviava a nação de Israel, que constantemente errava, assim como nós. Nós vemos o cuidado de Deus, o amor de Deus, quando enviava uma nuvem para o povo que saiu do Egito não ser castigado pelo sol, e de noite enviava uma coluna de fogo para que não andasse em trevas. Nós vemos o amor de Deus manifestado, quando Ele manifestava a pão do céu e
chamado por maná, e o povo comia. Nós vemos o amor de Deus quando vinha codornizes e alimentava a nação inteira. Nós vemos o amor de Deus quando as vestes cresciam no corpo. Nós vemos o amor de Deus quando Deus abriu o mar vermelho para livrar o povo da fúria do Egito. Nós vemos o amor de Deus quando o profeta Isaías profetizava contra aquele povo. Nós vemos o amor de Deus quando o profeta Jeremias escreveu Lamentações e estava no cárcere ali, Deus cuidando do povo em Babilônia. Nós vemos o amor de Deus. Glória a Deus! Quando Deus cuidou da nação e transformou a nação pagã para que orasse e agradecesse a Deus. Nós vemos o amor de Deus quando Deus livrou Daniel da cova dos leões e fez com que todo aquele povo adorasse a Deus, porque era uma nação estrangeira, onde não conhecia a Deus. Nós vemos o amor de Deus quando o apóstolo Paulo pregava ali na cidade grega e não existia um lugar de adoração a ídolos, existia um lugar que chamava-se para o Deus desconhecido. E quando o apóstolo Paulo ministra ali aquele povo, aquele povo entende quem é o Deus desconhecido para aquele povo. Nós vemos o amor de Deus quando estavam reunidos ali em Atos capítulo 2 e a descida do Espírito Santo, e todos aqueles homens eram cheios do Espírito Santo, e o apóstolo Pedro, tomando a palavra, prega para 2.000 pessoas que se convertem a Deus. Toda essa narrativa, a qual eu falei, nós vemos o amor de Deus pela humanidade. Ainda hoje é assim. Mas infelizmente as pessoas não querem dar lugar a Deus, não querem ouvir mais a palavra. Como João Batista que pregava ali no Jordão, dizendo: arrependei-vos e creio no Evangelho. É necessário arrependimento para desfrutarmos do amor de Deus em nossas vidas. É necessário abdicar de coisas que achamos ser certo, mas na verdade vai de encontro a toda a palavra escrita por Deus. Isso não é amar a Deus. Quando achamos que fazemos aquilo que vai de encontro às Escrituras. Amar a Deus é viver de forma simples. Como disse no início, o apóstolo João era um homem como eu e você. A Bíblia diz que Elias sofria das mesmas lutas que nós. Tinha as mesmas fraquezas, a ponto de fugir de uma mulher e se esconder numa caverna. E o Deus de amor ir até Elias dizer: o que fazes aqui, Elias? Numa brisa suave. O Deus Todo-Poderoso poderia, assim como no Monte Moriá, que fez tremer toda a terra, e o povo temer e dizer: olha, Moisés, fala tu com Deus, e nós ficamos aqui. Poderia ir a esse mesmo Deus, a Elias, e no trovão e gritar para Elias: sai da caverna. Poderia ir no meio do fogo e falar: Elias, sai da caverna. Mas optou ir com amor e com carinho na brisa suave e dizer: o que fazes aqui, Elias? Ainda tem rei para ungir, ainda tem profeta para te suceder. O Deus de amor que não deixou nem o corpo de Moisés, a léu, os umbus, ele mesmo enterrou o corpo de Moisés. Como está escrito no livro de Tiago, que o próprio diabo queria o corpo de Moisés, mas o cuidado de Deus mesmo, posto, cuidou do corpo de Moisés. Assim como cuida de mim e de você. Aleluia. Assim como cuida de mim e de você. A Bíblia tem diversos exemplos. Eu poderia falar a noite toda aqui de exemplos de amor a Deus, de amor de Deus por nós. Quanto Deus nos amou, quanto Ele fez por nós. Hoje, se não existisse nem salvação para nós, se não existisse, era suficiente nós amarmos. Se Ele não enviasse o Espírito Santo, se Ele não enviasse o Filho, já teríamos mais do que suficiente para amar a Deus. Mas somos carentes de estar sendo lembrados a todo tempo, a todo momento, porque somos humanos, somos falhos. E ainda Deus demonstra o amor dele através do seu Filho, dizendo: olha, filhinhos, não pegueis, mas se pegar, teis os advogados. Eu não vos deixarei órfãos, enviarei o Consolador que vos guiará por todo o caminho. O Senhor Jesus disse: eu estarei convosco até a consumação do século. O que queremos mais? O que nós devemos fazer? Está aqui: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus. Ninguém pode ser nascido de Deus se não amar. A Bíblia diz que só ficarão três coisas, só acontecerão três coisas:
o amor, a esperança e a sua palavra. Acabou. O amor é a raiz de tudo, é o pilar de tudo. Amém, irmãos? Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus. E que possamos amar uns aos outros, assim como o Senhor nos amou, enviando seu Filho para morrer na cruz do Calvário. Amém? Deus em Cristo nos abençoe.